professora Gleice e nós vamos trabalhar um conceito importante que é movimento. Como eu defino o movimento de um objeto? Para definir o movimento de um objeto, você tem que definir uma outra coisa antes, o referencial. O que é o referencial? É um ponto fixo no espaço. Inicialmente, nós vamos usar essa definição. Então, para eu olhar esse objeto e definir se ele está em movimento ou não, eu vou usar como referencial essa residência. Mas eu poderia usar como referencial também essa placa, que são dois objetos fixos na minha estrada, né? Eu coloquei aqui como se fossem duas ruas de um bairro, né? Então, para eu dizer se ele está em movimento ou não, eu vou observar o seguinte: a distância entre ele e este referencial, considerando esta casa aqui, aumentou ou diminuiu? A distância entre eles aumentou. Então, há movimento? Sim, houve movimento. Este objeto movimentou-se. Mas e se eu olhasse esse daqui como meu referencial? Você perguntaria, a distância entre ele e o carro aumentou ou diminuiu? Ela diminuiu. Então, este objeto está em movimento. Mas e se o tempo passasse e meu carro permanecesse exatamente aqui no cruzamento? Houve uma falha mecânica. Você pergunta, a distância entre ele e essa residência aumentou ou diminuiu? Não, nem aumentou nem diminuiu. E em relação a esse outro referencial? Também não aumentou nem diminuiu. Então, este carro encontra-se em repouso. Não está em movimento, pois a distância dele em relação ao referencial não está variando. Agora, no meu movimento, eu posso dizer o seguinte: o meu carro está indo no sentido centro, se ele estiver vindo para cá. Mas eu posso também ter um outro carro que esteja indo no sentido bairro. Então, qual é o sentido do movimento? Depende do objeto. Esse objeto está indo no sentido centro, enquanto este está indo no sentido bairro. Assim como eu poderia ter um outro carro numa rua transversal que estaria indo no sentido norte. Ou, se ele estivesse vindo para cá, estaria sentido sul. Os carros, nós dizemos que eles se movimentam numa direção horizontal. Então, tem duas coisas que nós devemos tomar cuidado. O que é direção? Direção é a linha aonde o objeto se movimenta. Como assim? Os carros, eles se movimentam numa linha horizontal. Vertical. Quem se movimenta na linha vertical? Por exemplo, um helicóptero. Um helicóptero se movimenta na linha vertical, porque ele vai subir verticalmente em direção ao céu. Assim como se ele está numa posição, ele pode descer em direção ao solo. Elevadores, eles também fazem um movimento de subida e descida em linha reta. Então, eles têm um movimento vertical. Eles podem tanto subir quanto descer, mas é o movimento vertical, direção vertical. Agora, quem faz o movimento na diagonal? O helicóptero pode fazer na diagonal também. Então, enquanto ele levanta voo, ao invés de usar uma única linha para cima, em vez de fazer esse movimento assim, ele pode fazer um movimento mais para o lado e para cima ao mesmo tempo. Ou seja, ele está numa diagonal. As escadas rolantes, elas estão numa diagonal. Você pode ter uma escada rolante que tem uma direção diagonal de subida, você está subindo para o andar acima, ou você está no andar de cima e você vai pegar a escada rolante descendo. Então, a direção da escada rolante, diagonal. Um helicóptero, por exemplo, pode ter a situação de subir na vertical, movimento de subida ou descida em linha reta, e os carros na horizontal. Então, a gente define a direção. Agora, dentro da direção, a gente sempre tem duas opções. Dentro de uma mesma direção, você vai dizer para mim, este carro que está nesta linha, andando na horizontal, ele está indo para o norte ou para o sul? Ele está na direção horizontal, no sentido norte. Este carro aqui está na horizontal, no sentido centro. Este carro está na horizontal, direção horizontal, sentido bairro. O helicóptero, por sua vez, está na direção
vertical de subida, então para cima, tá? Então, sempre que você falar de uma direção, escolhi esta direção, eu sempre terei duas opções. Uma para essa extremidade e uma para a extremidade oposta, porque é uma linha reta, né? Então, nesta linha eu sempre vou ter dois extremos. Se eu estiver indo para cá, eu tenho que designar. Pode ser positivo, pode ser... Eu posso usar uma outra designação, posso usar o nome de um bairro. Assim como nestes daqui, eu poderia dizer o seguinte: eu vou dizer que esse carro está indo para a direita, enquanto esse carro está indo para a esquerda. Direção horizontal, sentido direita, e esse outro aqui, sentido esquerda. Então, a gente designa a direção que é a linha onde ocorrerá o movimento, se é na horizontal, se é na vertical ou se é numa diagonal. Definida a linha, você vai definir o sentido. Por exemplo, são opções, né? Você está indo do norte ou sul, leste ou oeste, positivo ou negativo, você está indo para a direita ou para a esquerda? Porque dependendo do sentido para o qual você faz o seu movimento, você vai para lugares diferentes. Então, por isso é extremamente importante definir a direção do movimento e o sentido dentro desta direção, porque você chega a lugares diferentes.